Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a palestra A Importância do Exame de Ordem na Qualificação da Carreira Jurídica no Brasil. O evento online celebra os 11 anos do Exame de Ordem Unificado, o mecanismo de aferição da qualidade do ensino jurídico e da formação profissional no país. Acompanhe. Tem algumas coisas das quais nós temos um especial orgulho, quase que beirando a vaidade. Eu digo isso pedindo desculpas, mas quase que beirando a vaidade é importante e o exame da ordem é uma dessas coisas. Hoje, existem no Brasil, se não me falha a memória, 1.200.000 advogados registrados, um número entre 1.200.000 e 1.300.000. E 750.000 ganharam o direito de se tornar advogados atuantes a partir de um exame que foi da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que foi concretizado com a colaboração da Fundação Getúlio Vargas. E uma boa parte do time que fez isso está aqui presente hoje. Parece uma coisa simples, mas não é uma coisa tão simples assim. A qualidade do nosso mundo jurídico depende de um bom exame da OAB. E um bom exame da OAB não é só ele ser, como se diria, juridicamente correto, no sentido de que as perguntas e as correções sejam aquelas mais adequadas no direito, mas tem toda uma imagem ao redor dele, tem todo um esforço de execução. As pessoas às vezes não têm ideia da complicação e da complexidade que é a execução de um exame que ocorre simultaneamente, começando exatamente na mesma hora até o minuto, em inúmeras centenas de cidades ao redor de um país que tem as dimensões continentais do Brasil. A necessidade de aprimoramento contínuo da qualidade profissional talvez seja um dos principais propósitos da existência da Ordem dos Advogados do Brasil. Após a independência do Brasil, em 1822, a advocacia brasileira precisava se organizar, visto que, até então, só podiam advogar aqueles que houvessem cursado a Universidade de Coimbra, em direito canônico ou civil durante 8 anos. Nesse contexto, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do Decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. O exame de ordem, por sua vez, tem origem na Lei 4.215, de 27 de abril de 1963, cujo artigo 151 previa duas possibilidades entre o exame e a comprovação do estágio profissional para inscrição no quadro de advogados. A ordem tem várias missões. A missão de defender a ordem jurídica do Estado Democrático, de ser porta-voz do cidadão, de ser a defensora das prerrogativas dos advogados, mas, sem dúvida alguma, o conhecimento jurídico e a seleção dos advogados é a missão, por dizer, mais da essência da nossa instituição, porque é a missão que somente a ordem pode fazer. As demais missões, outras instituições da sociedade contribuem em conjunto com a ordem para exercê-la, mas em relação à seleção é algo próprio da nossa entidade. Então, cuidar do exame de ordem é cuidar da essência da Ordem dos Advogados do Brasil. E por isso que devemos cuidar com tanto carinho como fazemos ao lado da Fundação Getúlio Vargas. Inovações processuais trazidas pela Lei 14.195 de 2021. Esse foi o tema do debate apresentado em mais uma transmissão da ESA Nacional no YouTube. A discussão é voltada ao interesse prático de toda a advocacia. Para conversar sobre essa lei que vem aí
atendendo a uma demanda, uma exigência mais econômica, né, do que jurídica, né, uma exigência aí de compatibilidade com investimentos internacionais e demandas do Banco Mundial, mas que pecou, na minha opinião, por falta de sistematicidade, né? O legislador esqueceu que o código é um sistema harmônico, coerente, e alterou pontualmente um ou outro artigo, deixando fendas, furos e incoerências, antinomias que precisam ser resolvidas. Então, eu me permito abrir com essa observação, com essa preocupação hermenêutica de como nós podemos entender essas mudanças. Todos devem saber que o artigo 77 foi alterado para incluir um novo dever, né? As partes têm o dever de informar e manter atualizados seus dados cadastrais, né, no CNJ e nos tribunais, para que possam receber as comunicações eletrônicas. E aí é o primeiro problema: impõe-se um dever sem sanção. Então, o sujeito tem esse dever, mas se não cumprir, não há qualquer sanção. A multa prevista para o ato atentatório à dignidade da jurisdição não menciona esse novo inciso 7, né, ao artigo 77. Então, não é possível punir sem previsão expressa, na minha opinião. E há outras mudanças que nós vamos ver ao longo aqui da nossa conversa, sobre a citação e intimação eletrônicas passam a ser a regra geral. Há uma mudança interessante na produção antecipada de provas, na minha opinião, talvez querendo introduzir aí elementos da discovery no nosso sistema normativo, e a consagração já estava consagrada, né, mas o aperfeiçoamento, a tentativa de aperfeiçoamento da prescrição intercorrente, né, trazendo elementos do que o STJ decidiu na ADC número 1, no IAC número 1, melhor dizendo, e estendendo o regime da prescrição intercorrente para o cumprimento de sentença, que é uma novidade interessante. E eu vou aqui, Léo, me somar a você, né, nessa sua crítica ao texto, porque também, embora reconheça o mérito e as boas intenções que inspiraram a alteração legislativa, eu acho que a forma como ela foi executada foi sem se preocupar com a harmonia do código, né? Numa rápida leitura, a gente encontra 4 ou 5 antinomias importantes, e a gente está falando aqui para a advocacia, antinomias que impactam no dia a dia da advocacia em etapas muito importantes, ali já na etapa inicial, já trazendo como um primeiro problema, em certas circunstâncias, o prazo para o oferecimento da contestação, né? E depois, mais adiante, sobre a aplicabilidade ou não disso à fazenda pública, um dispositivo diz que sim, outros dizem que não, outro diz que seria de uma outra maneira, como a gente vai tentar abordar daqui a pouco, mas eu vejo muitos problemas aí na implementação dessa lei, que inclusive, como já sabemos, ela é questionada no Supremo, né? Além desses aspectos materiais de implementação do texto, há um questionamento no Supremo, tanto de ordem material quanto de ordem processual, na ADI 7005, que foi apresentada pelo PSDB, onde há um questionamento da inconstitucionalidade formal, já que, como se sabe, essa lei ela é fruto da conversão de uma medida provisória que, na origem, não tratava desse assunto e também não poderia tratar, né, desde a MP 32, desde a alteração lá atrás, melhor dizendo, da Emenda Constitucional 32, que não é possível, através de MP, tratar de matéria processual, e essa lei é a conversão de uma medida provisória. Então, eu vejo muitos problemas. Eu sou, de maneira geral, um sujeito otimista, né? Não estou aqui só para atacar pedra, absolutamente, né? Vamos tentar apontar algumas incoerências e procurar sugerir encaminhamentos, sugerir soluções. Mas, apesar dessas críticas, louvo aí a iniciativa, especialmente aí nessa primeira parte que diz respeito às comunicações eletrônicas, né? A lei impacta o código em 3 partes, como bem colocou o Léo,
nas citações e intimações por vias eletrônicas, impacta ali na produção antecipada de prova, impacta lá adiante na prescrição intercorrente, e aqui só divirjo aí um pouquinho do Léo quanto à prescrição intercorrente, que ali realmente eu não consegui vislumbrar aspectos positivos. Acho que nós temos muito mais aspectos negativos na transformação do que aspectos positivos. Outro tema também foi destaque no canal da Escola Superior de Advocacia no YouTube. Desta vez o assunto discutiu os aspectos polêmicos do mandado de segurança. Confira. O mandado de segurança por si só já é polêmico, né? Então, apesar da gente tentar enfrentar alguns poucos problemas envolvendo o mandado de segurança, mas o próprio mandado de segurança é problemático e cada vez a gente verifica ele sendo mais usado em alguns novos ambientes, alguns ambientes que ele não era utilizado há um certo tempo, e a gente se surpreende, apesar de muito tempo já falando de mandado de segurança, se surpreende com algumas situações que acontecem na prática, como a discussão do mandado de segurança no ambiente dos precedentes qualificados, para fazer a distinção, no ambiente dos juizados especiais, o mandado de segurança para discutir questões onde a competência da autoridade coatora é complexa e, acima de tudo, até a gente estava falando antes de iniciar, né? Se vale a pena ainda impetrar mandado de segurança, levando em conta que a tutela diferenciada que ele se caracteriza acaba sendo alcançada, talvez, com o Instituto da Tutela Provisória. Então, fico muito feliz de estar hoje aqui com você. E, para quem não sabe, o Rafael também é um grande craque, um grande amigo, competentíssimo professor, advogado, procurador municipal. Então, nós temos aqui um diálogo entre dois advogados públicos sobre o instituto, talvez, que mais passe na veia do advogado público, que é o mandado de segurança. Eu sempre digo que a ação constitucional que mais passa na nossa veia, para o bem e para o mal, é o mandado de segurança. O Conselho Federal da OAB repudiou ataques dos seguranças do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aos jornalistas que cobriam sua passagem em Roma. Segundo a OAB, abre aspas, é lamentável que incidentes como esse ocorram, refletindo uma postura frequente de desrespeito ao trabalho dos profissionais de imprensa. Fecha aspas. A proteção à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa continua sendo fundamental. A gente sabe que a relação da imprensa com o poder instituído, com os governantes, é uma relação de tensão, é uma relação sempre de um incômodo, de uma dificuldade. E isso porque a imprensa cumpre com o seu papel de fiscalizar, de dar transparência aos atos governamentais, bons ou ruins. Mas quando essa relação deixa de ser um mero incômodo e passa a ser uma política institucional de inibir o jornalista, de ameaçar o jornalista, de incentivar milícias virtuais para atacar a honra, a imagem, acabar com o sossego dos jornalistas, isso passa a ser uma violência institucionalizada, uma violência estatal. Então é importante que a gente se coloque na defesa intransigente da garantia da liberdade de expressão, da garantia do exercício da atividade jornalística, porque isso é fundamental à transparência. E sem transparência, sem informação, não há democracia, não há possibilidade de escolha, não há possibilidade do exercício da cidadania. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido. Não saia daí. O Conselho Nacional do Ministério Público realizou audiência pública para receber contribuições relacionadas ao tema da violência contra a mulher na política e avaliar providências a serem adotadas no enfrentamento dessa realidade. A OAB Nacional participou do debate. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas entram, muda a política. Com essa frase inspiradora e esse mote, nós damos início à primeira audiência pública no âmbito do projeto Respeito e Diversidade, a qual tenho a honra de coordenar e presidir nos trabalhos do dia de hoje.
O projeto Respeito e Diversidade, doutora Gabriela Mansur, que tanto contribuiu para a construção desse programa, se consubstancia em um conjunto de iniciativas voltadas a contribuir com a promoção de respeito em âmbito nacional à diversidade em todas as suas variadas expressões, como raça, credo, gênero, opinião, aspectos físicos, entre outras. Na presente audiência pública, abordaremos a problemática da violência política contra a mulher, dando enfoque nas possíveis providências a serem adotadas por esse CNMP no âmbito do enfrentamento dessa realidade. Já somos mais de 1.400.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso Universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça de também acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da sua mão. A OAB Nacional, por meio da Comissão Especial de Mediação e Conciliação, vai promover entre os dias 22 e 26 deste mês o seminário virtual intitulado Advocacia na Construção de Soluções de Ganhos Mútuos. Os painéis do evento vão tratar, entre outros temas, de família e sucessões, saúde e educação, propriedade intelectual e empresas de direito internacional. Confira. Entre os dias 22 e 26 de novembro, nos turnos da manhã e da noite, a OAB Federal, por meio de sua Comissão Especial de Mediação e Conciliação, promoverá o seminário virtual e gratuito Advocacia na Construção de Ganhos Mútuos. A ideia é de que, por meio de 6 painéis temáticos e um painel que consolida as ideias tratadas até então, advogados falem para advogados, advogados debatam temas ligados aos métodos autocompositivos e sua utilização pela advocacia. A proposta é de que a plateia seja formada por todo e qualquer advogado ou advogada que tenha curiosidade, interesse e até mesmo experiência consolidada na área, de tal forma que se possa travar discussões riquíssimas e que acrescentem em muito a advocacia. Esperamos a todas e todos para esse evento que tende a ser bastante instrutivo e bastante interessante. Até lá! A OAB Nacional divulgou uma carta aberta do Conselho Federal para a 38ª reunião de altas autoridades sobre direitos humanos do Mercosul. O documento da Ordem dos Advogados do Brasil recomenda atenção para questões como o acesso à saúde na pandemia, o insuficiente tratamento do poder público brasileiro no combate à fome e a situação da violência doméstica contra crianças, adolescentes e mulheres no Brasil. Veja. Segundo a carta, abre aspas, além dos agravamentos da situação da saúde no Brasil em razão da Covid-19, com um alto número de mortes que chegaram a mais de 600 mil, evidenciou-se uma demonstração do acesso desigual à saúde. Alertamos para os desafios enfrentados para além da pandemia, como os quase 100% dos pacientes de doenças raras que ficaram sem acesso à saúde durante o período da doença, além da falta de acesso à medicação e aos tratamentos multidisciplinares necessários. Em outro trecho, o documento ressalta que é insuficiente o tratamento do poder público brasileiro no combate à fome e que, nesse sentido, o Conselho Federal da OAB apresentou uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, a DPF número 885, em face das ações e omissões do poder público federal na gestão da fome no Brasil, em especial quanto à extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a má condução do programa Bolsa Família, a redução de gastos com programas cisternas, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o Programa de Aquisição de Alimentos e com a concessão do auxílio emergencial em valor insuficiente, tudo retratado numa situação de insegurança alimentar
na população brasileira, que atualmente quase 10%, cerca de 19,1 milhões de brasileiros estão passando fome. O documento aponta ainda a situação da violência doméstica contra crianças, adolescentes e mulheres no Brasil. Apesar dos instrumentos legais nacionais e internacionais de proteção às crianças e adolescentes e às mulheres reconhecidos pelo país, alertamos para os altos números de violência a estes grupos vulneráveis, especialmente atentando ao agravamento da situação frente à pandemia da Covid-19, fecha aspas. Os detalhes da carta e a matéria na íntegra sobre este assunto você confere em oab.org.br. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!